Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril. Estamos na terceira semana da Páscoa. Esse tempo da alegria, da ressurreição e que nos enche de motivação e esperança para a nossa Páscoa definitiva. A Páscoa de Jesus, a esperança do Cristo ressuscitado, é a grande esperança de cada um de nós na nossa vida, que não é tirada, mas é transformada. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus, diante da procura, aquele povo que foi saciado pelo pão, ele que fez o milagre da multiplicação dos pães, e, no entanto, eles não perceberam aquilo de mais profundo que era a presença de Jesus, o legado de Jesus, o ensinamento de Jesus. Na verdade, a preocupação deles era basicamente saciar a fome física, a fome momentânea, e não a fome espiritual. É uma questão de existência na perspectiva de uma existência iluminada por Deus, de uma existência na perspectiva também de um compromisso com as obras de Jesus, com o projeto de Jesus, que é o reino de Deus. Ainda hoje, muitos veem Jesus e buscam Jesus meramente buscando milagres, buscando coisas que são interesses deles, como aquele pão para saciar uma fome passageira. Mas é preciso que a gente busque Jesus, e particularmente Jesus Eucarístico, particularmente aquele que vai nos alimentar espiritualmente também. Pão para a vida eterna, água que jorra para a vida eterna, como ele fala para a samaritana. Aí sim a gente vai estar entendendo a essência daquilo que Jesus vem trazer-nos e nos alimentar. Se a gente ficar só pensando no milagre para que a gente possa pedindo a Deus o que Ele pode fazer por nós. Sempre pedimos para que Deus nos ouça naquilo que nós achamos melhor para nós. Não, na verdade, nós devemos pedir, como Salomão, pedir o discernimento, a sabedoria, para que nós possamos entender o que Deus espera de nós, o que Deus
quer de nós, e não o contrário. Comumente a gente vê pessoas buscando Deus, mas buscando um Deus milagreiro para aquele que vai atender o meu pedido, atender, né, o meu pedido, às vezes individualista, às vezes até egoísta. Não, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, né? Nós precisamos realmente nos encontrar com Jesus, né? E esse encontro, né, a gente pode encontrá-lo como ao partir do pão que a gente viu ontem dos discípulos de Emaús, na partilha do pão eucarístico e na partilha do pão de cada dia que nós também realizamos, do pão material e o pão espiritual. Que a gente busque verdadeiramente o sentido verdadeiro de Jesus em nossas vidas, e aí certamente vai ser um alimento eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoada semana para todos vocês.